Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um livro que está causando muito nas redes sociais. Os leitores estão eufóricos por conta dessa história. Faz um bom tempo que eu não via tanto auê em volta de um livro. Ele é o número 1 em vendas na Amazon no momento, primeiro lugar em vendas. Ele foi o livro mais votado para ser lido no Clube dos Thrillers agora no mês de agosto. Só que ninguém seguiu o cronograma, né? Obviamente, porque esse livro é impossível de pausar, conversar sobre a metade dele e depois continuar, porque todo mundo pegou e já devorou essa história. Estou falando do livro A Empregada, da autora Freida McFadden, publicado pela editora Arqueiro. Eu juro que eu tentei me segurar ali na metade, parar, pausar, esperar o dia da nossa discussão, mas foi humanamente impossível, não tinha como parar depois que você inicia essa história. Eu vou assim meio que ler a sinopse para vocês, explicar um pouquinho da sinopse e do que eu senti lendo essa história. Eu não vou me aprofundar aqui em detalhes menores assim, porque é muito fácil de soltar spoiler nesse livro. Inclusive, o livro está cheio de spoiler pelas redes sociais, muitos posts escritos, o pessoal acaba comparando ele com outras histórias que já foram lidas. Sim, a gente vai começar essa leitura e já vai ficar com aquele sentimento. Mas eu conheço essa história, mas eu já vi essa história em algum lugar. Essa história particularmente me remeteu a 3 outros livros, thrillers também, livros de suspense que eu lia não tão recentemente, mas livros que eu já li, né? Não importa quando. Mas eu fiquei bem quietinha, minha boquinha aqui é um túmulo, eu não vou citar. E eu peço muito que vocês que forem comentar nesse vídeo não citem também, por favor, não citem os livros que te fizeram lembrar aqui essa história. Porque se você citar, infelizmente, eu vou ser obrigada a apagar teu comentário, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém e nem quem vem aqui ler os comentários ou assistir esse vídeo, que ela tenha a sua experiência diminuída também por causa de um detalhezinho que pode parecer um mínimo detalhe para você, mas que faz muita diferença sim. Pois bem, a nossa personagem principal aqui, a empregada, é a Millie. A Millie é uma jovem que está precisando recomeçar a sua vida. Nós sabemos aqui desde o início que ela tem um passado com situações bem complicadas e ela precisa retomar a sua vida a partir desse momento, só que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Esse vai ser um mistério que vai ser desenrolado no decorrer da história e assim, foi me deixando bastante curiosa para saber o motivo dessa desavença, digamos assim, do passado da Millie. Ela vai conseguir o emprego dos seus sonhos, parece algo assim caído dos céus para ela. Ela vai trabalhar na casa da Nina e do Andrew, uma família rica que mora em uma mansão. Ela vai ser ali uma espécie de faz-tudo. Ela vai cuidar dos afazeres da casa, vai buscar a Ceci na escola, a filhinha do casal que tem 5 anos, vai dar uma geral em tudo ali. E ela começa muito feliz, assim, mesmo que ela fica bastante surpreendida com a chegada. A casa tá virada numa zona, sujeira para todo lado, bagunça para todo lado. Ela fica impressionada porque a Nina, a sua patroa, é uma mulher impecável da cabeça aos pés, assim. Ela é perfeita, sempre vestida de branco. Então a Millie não consegue entender como a casa tá virada naquele chiqueiro. Mas ok, ela vai trabalhar como se a sua vida dependesse disso, que na verdade é praticamente isso que acontece, né? Ela está muito feliz por ter um quartinho só para ela, mesmo que esse quartinho não seja o que ela imaginou, mas é muito melhor do que dormir no próprio carro. Já no início, a Millie vai ser muito maltratada pela patroa. A Nina é uma mulher agressiva, bipolar, ela é neurótica, ela acaba humilhando muito a Millie, mas como a Millie precisa estar ali, então ela vai baixar a cabeça para tudo, vai fazer o seu trabalho direitinho e vai engolir todas as barbaridades, todas as ofensas que ela tem recebido da sua patroa. A menina, a Ceci, ela é insuportável, meu Deus, ela é insuportável, mal criada, mas a Millie tem que fazer todas as vontades dessa criança birrenta, né, porque ela tá ali para isso. Ela é bem tratada pelo Andrew, pelo marido, um homem gentil, educado, ele sempre tenta acalmar a Millie, dizer, minha esposa é assim mesmo, vai dar tudo certo, tem um pouquinho de paciência e tal. Então ela acaba se afeiçoando ao seu patrão, né, e acaba respeitando muito, por ele estar ali pelo menos dando um apoio moral para ela. Eu acho que eu não posso falar mais nada além disso aqui na história, porque qualquer coisinha que eu diga mais
vai acabar criando ideias na cabeça de vocês. Eu não quero isso. Quem não leu esse livro, eu gostaria que lesse assim totalmente no escuro, assim como foi comigo. Eu meio que captei algumas mensagens assim de spoiler sem querer no ar, mas eu particularmente não me importo muito com spoiler, mas eu sei que a grande maioria detesta, assim, abomina spoilers. A trama aqui é dividida em 3 partes. A primeira parte é em terceira pessoa, então a gente vai conhecer os personagens como um todo. E a segunda parte já é narrada em primeira pessoa, o que faz toda a diferença, porque a gente vai entrar ali dentro dessa personagem, vai conhecer os pormenores do seu passado, da sua história, do seu presente também, quais são as suas intenções, quais são as suas emoções ali no momento. Praticamente quando chega em 50% é que dá aquela virada na história, porque aí sim tem início a segunda parte, que já dá aquele giro assim, mas é um giro assim muito rápido, assim, uma coisa assim que deixa a gente sem fôlego assim de uma hora para outra, porque tudo muda naquele momento. É como se uma chavinha virasse e a gente ficasse assim, o quê? Meu Deus, eu fiquei assim, né? Porque eu tava lendo assim muito tranquilamente e eu não tava pensando muito o que viria pela frente, eu tava me deixando levar pela história. E quando chega no momento que essa chavinha é virada, eu tomei aquele susto e foi assim uma sensação deliciosa. Se os 50% iniciais da história estavam incríveis, a segunda metade então é fenomenal. Não tem como parar de ler a partir do momento que você vira essa chavinha. Ó, eu vou falar muito em chavinha aqui ainda, porque será, né? Mas a partir do momento que essa história dá essa girada, não tem como parar, não tem como parar. Tem pessoas que leram em uma sentada, leram de um dia para o outro, vararam madrugadas lendo esse livro. Eu tive que dar uma pausa porque eu tinha compromisso durante o dia, então eu fiquei um dia inteiro sem pegar, mas quando eu peguei foi assim, num fôlego só também, finalizei essa história e fiquei encantada. O que ajuda muito pra gente se apegar nessa história é que a autora foi muito inteligente em colocar capítulos curtos, bem curtinhos aqui, e cada final de capítulo tinha um gancho enorme, assim, tipo aquelas novelas da Globo de antigamente, novela das 8, que acabava o capítulo e a gente ficava, meu Deus, fica assim naquela ansiedade para saber o que vai acontecer no capítulo seguinte. A autora usou esse artifício aqui e funcionou muito bem. Os personagens aqui são todos muito bem trabalhados e essa questão dela mudar da narrativa de terceira pessoa para primeira pessoa enriqueceu ainda mais a história, enriqueceu os personagens em si, porque a gente começa a conhecê-los mais ali, mais aprofundadamente, né? E os personagens vão mudando no decorrer da história. Os meus sentimentos por esses personagens, todos eles, sem exceção mesmo. Eu fui mudando o meu modo de ver, o meu modo de pensar sobre eles, os meus sentimentos para com eles. Foi assim, foi incrível a forma como mudou. E eu acredito que isso tenha acontecido com a maior parte dos leitores também. É incrível como essa questão da autora ir retirando camadas de cada um dos personagens foi abrindo os nossos olhos e fazendo a gente ter essa mudança de sentimento por eles. Quem é habituado a ler livros de suspense, quem tem uma bagagem grande nesse gênero, como é o meu caso, você vai sim iniciar essa história com aquele sentimento. Eu conheço essa história, eu já vi essa história. Mas se você é um leitor que está iniciando no gênero ou que não é habituado a ler muitos livros de suspense, vai ter uma sensação incrível, porque você não vai ter parâmetros para comparar esse livro com outras histórias. Pode ser que seja mais prazerosa ainda a tua sensação com essa leitura do que quem é habituado a ler muitos livros de suspense, muitos thrillers domésticos, assim, bem parecidos com esse estilo aqui. Por isso que esse daqui é um livro que eu super indicaria para alguém que quer conhecer o gênero, ou alguém que acabou de chegar aqui no nosso mundo maravilhoso dos thrillers. Então eu tenho certeza que vai curtir demais essa história. Mesmo a gente que é bem habituado, acabou amando, imagina quem não é então, né? Gente, eu tô com medo de continuar falando e soltar qualquer coisinha aqui que deixe vocês assim com aquela pulguinha atrás da orelha. Você vai ter muitas pulguinhas atrás da orelha no decorrer da história, mas aí é contigo, aí é tu e o teu livro ali, não vai sair de mim nenhuma pontinha de spoiler, nenhuma coisinha que te deixe a pensar. Eu espero muito que eu tenha conseguido alcançar o meu objetivo, que é deixar você instigado, mas sem te deixar imaginando coisas, tá bom? 5 estrelas, favorito do ano, assim, livraço mesmo, muito
muito, muito bom. E eu estou ansiosa por uma continuação desse livro. Quero muito, assim, para ontem. Então essa foi a minha resenha do livro A Empregada, as minhas sensações com essa leitura. Nós não tivemos ainda a discussão de 100% com spoilers lá no Clube dos Thrillers, vai ser no finalzinho do mês, mas eu tenho certeza que vai ser incrível e eu não aguentei, eu também já me adiantei e trouxe a resenha aqui pra vocês. Espero muito que tenham gostado, me conta aqui, olha o spoiler, por favor, eu vou apagar o comentário, já avisei. Me conta aqui se você teve as mesmas sensações que eu, se esse livro funcionou pra você tão bem quanto funcionou pra mim, conta aqui pra mim que eu vou adorar saber, tá? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo para o YouTube saber que o meu vídeo é relevante pra você, que você curte o meu conteúdo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Se você gostou desse vídeo, envia pro teu amigo que também gosta desse tipo de história. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!